Glória a Deus. Negócio moderno aqui, né, gente? Chique. Queridos, uma boa noite. Na graça, na paz de Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém? Você já sentiu a presença dele aí? No seu coração? Sentiu o fogo de Deus, a alegria do Espírito Santo? A alegria da comunhão? Que maravilha, queridos. A palavra do Senhor diz que ele habita no meio dos louvores do seu povo. E olha que o louvor é uma arma poderosa. O louvor traz a glória de Deus. E se o nosso coração está disposto, quebrantado, nós somos tocados, não é? Prepara a terra do nosso coração, para que a gente possa receber a semente da palavra, né? E a palavra cair como semente em terra boa, a terra que vai frutificar, não é? A semente lançada, e nosso coração se enche. Olha, queridos, se a gente faz que nem aqueles crentes antigos, né? Eu sou da moda antiga ainda. Os crentes antigos diziam assim: se terminasse aqui, nós já ia para casa felizes e contentes, né? Porque a glória de Deus já se manifestou aqui no nosso meio. Mas, queridos, a gente aprende também que Deus não é limitado, que Ele é um Deus de abundância. E Deus sempre tem mais, irmão Agenor, para as nossas vidas. Então eu quero dizer para vocês que o Senhor tem mais para as nossas vidas nesta noite. Glória a Jesus, que essa casa está com um propósito, né? Uma campanha aí. Vocês chamam de campanha, é isso mesmo? Glória a Deus, né? O povo fica inventando muita coisa, mas é campanha, né? 7 semanas, 21, glória a Deus, né? Vocês estão com esse propósito, com essa campanha diante do Senhor pela família, queridos. Olha, isso é muito importante. E como a nossa casa precisa, não é? Como a nossa família precisa ser tocada, alcançada pelo poder do Senhor, não é? Nós não podemos abrir mão desse bem maior. Abaixo de Cristo na nossa vida, o nosso bem maior é a nossa casa, é a nossa família. E nós que temos que guerrear pela nossa família. Nós que temos que buscar ao Senhor pela nossa casa. E eu creio, queridos, que o Senhor está movendo neste lugar. Amém? Foi-me dado um tema tão conhecido da igreja, não é verdade? Que está lá em Josué, né, no capítulo 24, no versículo 15. Eu vou ler só esse versículo e a gente volta aqui para um outro texto, porque esse é o texto do tema. E a gente respeita, né, quando Deus dá um tema para a igreja, porque Ele quer falar no tema. Amém? Diz assim, Josué 24, 15. Nós temos que entender o contexto, amados, que Josué, aqui no capítulo 24, são as últimas instruções de Josué para o povo. E Josué chama aquele povo para um concerto diante de Deus, não é? Josué põe um divisor de águas, podemos assim dizer, para com aquele povo. Porque a gente sabe, queridos, que o povo que o Senhor tirou do Egito, o Senhor tirou esse povo do meio da idolatria, e esse povo caminhou pelo deserto ainda com uma tendência muito grande à idolatria, não é? E Josué foi aquele instrumento de Deus, o sucessor de Moisés, para conduzir o povo até a terra da promessa. E Josué conduziu o povo à terra da promessa. Josué levou o povo a conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Mas a Bíblia diz que na velhice, Josué já estava velhinho aqui, porque a Bíblia diz que ele partiu com 110 anos, mas uma das últimas instruções de Josué foi chamar o povo a se aliançar com o Senhor. Foi chamar o povo, queridos, para uma decisão. Então, quando ele responde o versículo 15, ele está respondendo uma decisão que ele colocou diante do povo. E ele diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu
e a minha família, ou eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então, queridos, diante desse posicionamento de Josué, e diante dessa escolha que já estava no coração dele, não é? Ele diz, olha, vocês, se quiserem servir a outros deuses, vocês têm direito de escolha. Escolhe aí quem vocês querem servir. Vocês só não podem ficar em cima do muro, porque com Deus não tem esse negócio de mais ou menos. Com Deus, ou nós somos do Senhor, ou nós não somos do Senhor. Ou nós temos uma aliança com Jesus, ou nós não temos uma aliança com o Senhor. Mas Josué foi determinado. Ele disse, eu e a minha família, diante da escolha, nós já escolhemos, nós serviremos ao Senhor. Então ele tinha uma decisão no coração, né? Diante daquilo que ele colocou diante do povo, ele já tinha sua escolha. A família dele tinha sua escolha. Então, queridos, eu queria que nós nessa noite pensássemos um pouquinho sobre essa afirmação de Josué. Porque, será que nós podemos dizer, como disse Josué? O que é que levou a Josué a ter uma convicção tão grande em dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Diante dessa escolha, a minha casa é servir ao Senhor. Não abriremos mão, né? Porque já tem uma escolha no nosso coração, que é servir ao Senhor. Amém, queridos? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que Deus está procurando homens, líderes, sacerdotes, como Josué. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia agora, lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, perdão, no capítulo 6. Veja que Josué foi decidido. O que levou Josué a ter uma decisão tão, né, certeira? Vamos meditar. No livro de Deuteronômio, capítulo 6. Rapidamente, porque a hora não espera, não é verdade? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Depois, a partir do verso 25. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouçam, ó Israel, o Senhor nosso Deus o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Verso 20. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhes dirão:
Éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Aleluias! Glória a Deus! Queridos, desde que a pastora me fez o convite, e entra a semana que a gente tinha que estar aqui, são muitas ministrações que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias, pregação e pregação, e chega um momento que nós temos que parar diante do Senhor para aquela pregação, para aquilo que o Senhor quer, porque nem sempre o que eu prego na outra lá, é o que o Senhor tem para esta casa, até porque tem um tema, e buscando o Senhor, queridos, o Espírito Santo foi ministrando algumas coisas no meu coração. Talvez elas não estejam tão em ordem cronológica daquilo que eu vou falar com vocês. Mas o Espírito Santo ministrava o meu coração sobre o Deus das gerações. Que o nosso Deus é um Deus de continuidade. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é um Deus de gerações. E eu quero dizer para vocês nessa noite, que como igreja, como pais, avós, como servos de Deus, queridos, Deus colocou uma responsabilidade sobre nós, queridos. Uma responsabilidade, queridos, com as gerações futuras. Uma responsabilidade a começar com a nossa geração, com a nossa casa, com a nossa família. Deus é um Deus de geração e nós precisamos ter responsabilidade. Nós somos responsáveis, queridos, por esta geração. Nós somos responsáveis, né, para passar para os nossos filhos os ensinamentos do Senhor, para passar para os nossos netos, para aqueles a quem o Senhor tem confiado, seja no ministério que você exerce na casa de Deus, seja no seu trabalho, seja naquilo que Deus tem te confiado. Você tem que ser um multiplicador da visão de Deus, dos ensinamentos do Senhor, porque um dia o Senhor vai pedir conta das nossas vidas, o que nós fizemos com o testemunho do Senhor, daquilo que Ele fez, né, nas nossas vidas, da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa transformação. E o Senhor trazia à minha memória, igreja, a vida de Josué. Nós sabemos que Josué, ele foi sucessor de Moisés, e Josué foi um dos guerreiros, né, das batalhas de Moisés. Josué foi um que saiu do Egito, né, com Moisés, foi guerreiro, jovem, acompanhou toda aquela trajetória, né, de Moisés no deserto com o povo, foi um dos únicos, né, Josué e Calebe, dos que entraram na terra da promessa. Mas Josué, queridos, recebeu todo o ensinamento da palavra do Senhor. Josué foi doutrinado por Moisés, ele foi doutrinado com esse ensinamento que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio capítulo 6. Porque foi Moisés que instruiu essa geração. E ele ensinou, né, os chefes de família, como eles deveriam proceder dentro de suas casas, como eles deveriam ensinar, ministrar os seus filhos, os seus descendentes. Josué aprendeu isso com Moisés, aprendeu isso da parte do Senhor.
Então eu quero que você entenda que quando ele dá um grito lá no capítulo 24 de Josué, no versículo 15, que ele leva o povo a fazer uma escolha, e ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, queridos, ele tinha semeado, ele tinha plantado, ele tinha certeza daquilo que ele tinha inculcado nos filhos e na sua casa, na sua família. Porque eu não vou, você e eu não somos, né, malucos de dizer algo diante de uma congregação inteira, não é verdade? E aquilo não ser verdade na nossa casa, não ser verdade na nossa vida, não ser verdade do nosso caráter. Mas quando ele declara isso, queridos, ele está declarando algo que ele havia recebido lá atrás e que ele havia exercitado dentro da sua casa. Ele havia ensinado. E é tão interessante, queridos, e tão profundo esse ensinamento do Senhor, né? Aqui ainda era Moisés ensinando. Falou, quando vocês entrarem na terra, vocês precisam ser testemunho para os seus filhos. E, queridos, de uma maneira tão simples. É a maneira simples que você vai ouvir aqui, você vai ver aqui, você leu comigo. A simplicidade, eu coloquei aqui, Moisés traz a memória daquele povo, a existência deles girava em torno do amor de Deus. A primeira coisa que Moisés começa ensinando o povo aqui é trazendo a memória do povo que eles eram o quê? Fruto do amor de Deus. E ele ensina aos líderes como transmitir a verdade de Deus para os seus filhos e os filhos dos filhos, até a próxima geração. Nós vamos ver, queridos, a importância, né? O poder da palavra de Deus inculcada na vida de uma criança, na vida dos nossos filhos. A importância e o poder, queridos, da gente testemunhar de onde o Senhor nos tirou. Porque às vezes pouco se fala, não é? Da onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Às vezes a gente não conta para os nossos filhos. Às vezes a gente não faz disso um diálogo com os nossos netos. Parece que a gente já caiu de paraquedas no Evangelho. Nós não caímos de paraquedas no Evangelho. A poderosa mão do Senhor nos alcançou. A poderosa mão do Senhor nos transformou. Até mesmo, querido, aqueles que tiveram o privilégio de nascer num berço evangélico. Eu já ministrei aqui para vocês que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que nascer de novo, tem que passar pela cruz, tem que aceitar Jesus, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao mundo. Não é porque é filho de crente que não precisa nascer de novo. Não é, bom seria se a gente gerasse os filhos tudo santo, crente para Deus, mas não, a semente é doente, não é verdade? Já nasce com a sementinha do pecado. Então eles precisam chegar um momento da vida deles que eles precisam decidir por Jesus. Não é porque o pai é crente e a mãe é crente que é uma sucessão de crente. Não, cada um tem que ser a sua experiência com Deus. Agora, quanto mais nós, queridos, que os que vieram do mundo, do pecado, o quanto Jesus fez por nós, o quanto Jesus trabalhou nas nossas vidas, queridos. Mas Moisés diz algo interessante no versículo 5. Veja aí comigo o versículo 5. Ele diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. O Senhor estava falando com os pais, que os pais precisavam ter um relacionamento com Deus, para que eles pudessem ministrar aos filhos, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Você só pode dar para sua casa, para sua família, aquilo que você tem.
E antes de ditar qualquer regra, nós precisamos ter, queridos, um relacionamento íntimo com o Senhor. Os pais precisavam amar o Senhor de todo o coração. Precisavam temer o Senhor, porque é isso que faz com que os nossos filhos temam a Deus. É quando eles olham para nós e vê que nós somos homens e mulheres de Deus, que temos o temor do Senhor no coração. Então, antes de qualquer regra, tem que haver relacionamento. Seu filho precisa ver você orando. Seu filho precisa ver você lendo a Bíblia. Para que você possa cobrar dele, você precisa ler a palavra. Você precisa orar. Seu filho precisa ver você entusiasmado para vir para a igreja. Porque senão ele também vai vir amarrado, com a cara amarrada para a igreja. Mas se ele vê você entusiasmado, você feliz para vir para a casa do Senhor, né? Ele vai crescer vendo aquele entusiasmo de vir para a casa do Senhor. Ele vai ver que tem algo na casa de Deus, porque ele está vendo que você tem alegria de estar na comunhão. E é isso que Moisés está ensinando para a liderança dele, queridos, né? Para que isso seja passado, isso fosse passado de geração em geração. A verdade tem que estar em você, para depois estar nos seus filhos. A verdade tem que estar em mim. A verdade tem que estar em nós, pais. E a verdade é Jesus. E a verdade é a palavra. Precisamos ter um relacionamento com Deus de amor. Amém, queridos? De amor a Deus sobre todas as coisas. Para que os nossos filhos vejam, meu pai ama a Deus, minha mãe ama a Deus de todo o coração. Meu pai tem autoridade de me cobrar, minha mãe tem autoridade de me cobrar. Porque eu vejo eles lendo a palavra, eu vejo eles compromissados com o reino do Senhor. Porque antes de eu ditar qualquer regra, eu preciso conhecer o Senhor. E era isso que Moisés estava ensinando para aquela geração, que eles deveriam temer o Senhor, ter uma intimidade com o Senhor. A verdade tinha que estar primeiro no coração deles. Isso está no verso 6, vamos ver o versículo 6? Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Olha o verso 7, repita-as com frequência aos seus filhos. Olha, queridos, às vezes chega uma idade que o filho fica um pouco rebelde, ele fala, mãe, mas você só fala de igreja. Mas nós não temos que falar de igreja, nós temos que falar de Jesus, irmãos. Nós temos que falar da palavra. Nós temos que falar da alegria da nossa salvação. Nós temos que falar que Jesus é maravilhoso. Pode demorar, mas eles aprendem. Aleluias, aprendem. Aleluias, porque um dia Deus vai pedir conta deles. Eles não vão poder andar a vida inteira nas nossas costas. Eles vão ter que ter um posicionamento com o Senhor. A vida vai ensinando também. Eles terem um posicionamento com o Senhor. Olha o que diz a palavra, queridos. É a palavra do Senhor. E Josué estava recebendo isso. Josué estava aqui nesse contexto. Junto com Moisés, queridos. Recebendo as palavras do Senhor. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa. É difícil isso? Se você ama Jesus, tudo gira em torno dele. Não é verdade? Quando você está em casa, é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é a base, é a nossa alegria, é a razão do nosso viver. Se você vai dar um conselho, se tem uma situação difícil, você vai levar a orar, não é? Qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, você é pai, conhece o Senhor, ama o Senhor, o que você vai falar para o seu filho? Filho, vamos orar. Você é mãe, filho, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Filha, se você não se voltar para Deus, isso é consequência. Mas Jesus te ama. É isso, queridos, é com simplicidade. Ele não deu para nós, queridos, um mandamento pesado.
A palavra diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, penosos. Então ele estava instruindo o povo, queridos, a ter esse relacionamento com Deus, né? O dia a dia oferecia e oferece oportunidades para nós. No dia a dia. Nós temos oportunidade de ensinar, queridos, essa geração, de ensinar a nossa casa, para que a nossa casa possa ensinar seus filhos. Vou repetir de novo o 7. Repita-as com frequência, seus filhos. Converse a respeito delas, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Olha, irmã Fátima, como é na simplicidade, como o dia a dia nos dá a oportunidade de ensinarmos a nossa casa, de ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, a nossa geração. Porque sempre a gente está com alguém. Porque às vezes a gente pensa, só filho, né? Não, queridos, nossos filhos espirituais também. Aqueles que o Senhor tem colocado do nosso lado. Aqueles a quem nos procura também. Nós podemos ensinar a palavra do Senhor. E aqui ele falando da família, ele usa coisas tão simples, querido. Você pode ensinar seu filho quando você estiver em casa. Quando você estiver assistindo um filme, Robson. Sentado com seu filho, né? Ali. De repente você ensina o quê? Passou uma cena lá, não é para crente, não deve fazer assim, às vezes nos filmes, você vê coisas, nem tudo é bom, não é verdade? Mas você tem a oportunidade de falar, filho, isso não serve para você. Filho, isso não é bom. Às vezes numa conversa, num diálogo que seu filho conta uma situação da escola, você tem como sentar com ele, ali conversando, e falar, ensinar que esse não é o caminho. Mas a gente pensa que o ensinamento do Senhor é um negócio, meu Deus, não é para mim. Não. Se você amar o Senhor de todo o seu coração, tiver uma intimidade com Ele, a partir daí, você vai poder ser testemunha do Senhor, dentro da sua casa, nas coisas mais simples, quando você estiver conversando com eles. Não é? Ele diz aqui, que você deve conversar a respeito das palavras quando estiver em casa, quando estiver caminhando. Olha, está passeando com a sua filhinha lá, ó, meu amado ali, Vini, né? Caminhando com a sua filhinha pequenininha, começa a ensinar. Uma vez eu ouvi de um pastor que uma mãe chegou para ele, com a criança tinha uns 3 meses, e perguntou, pastor, quando é que eu posso começar a ensinar o meu filho as coisas de Deus? E o pastor perguntou para ela, que idade tem o seu filho? Ela falou, 3 meses. Ele falou, então você já perdeu muito tempo, porque já tinha que começar a ensinar desde o ventre, ministrando, orando e abençoando. E quando nasce, começa a aplicar a disciplina. Ela falou, mas como assim, pastor? A disciplina, hora de dormir, hora de mamar e hora de trocar. Vai ensinando. São disciplinas tão simples do cotidiano. Ela já tinha perdido, era muito tempo. Então, queridos, é tão simples o ensinamento do Senhor, caminhando. Quando se deitar, como que você ensina o filho quando vai deitar? Não é uma atividade normal da vida? Aí você leva ele a orar, leva ele a agradecer, ore com ele, ore com seu filho, agradece Papai do céu. Olha, aí ele diz, né, vai usando outras palavras aqui, ao se levantar, quando levanta, tem pai, mãe, que já levanta irritado, já levanta brigando com os filhos, estressando os bichinhos. Queridos, não é? O nosso lar tem que ser um lugar de paz, de alegria, de harmonia. Então levantar, até no nosso levantar, na forma de acordar os filhos. Porque às vezes tem criança que dorme muito, né?
Mas não fique irritando o bichinho lá, não. Tem uma forma de graça de Deus para acordar. Prepara o café da manhã. Que seja o pão com manteiga, que seja o cafezinho com leite. Mas eles ficam felizes de ver aquela mesa pronta pela mãe. Né? Ali você poder levar ele a agradecer. Né? O seu filho vai para a escola, é uma prática que eu tinha com os meus, naquele tempo antigo ainda, amados. Eu tinha medo das drogas. Ai, eu tinha uma mestre que ficava nos meus ouvidos falando. Né? Toma cuidado com esses filhos na escola secular, na escola pública. Eu não tinha dinheiro para pôr na particular, foi só Jesus para guardar. Então vem cá, menino, vou orar por você. Ou se te der alguma coisa na escola, no caminho da escola, você agradece, põe na mochila e traz para casa para jogar fora. Não come, não põe na boca. Porque tinha medo de droga. Era, queridos. E orava e pedia, Senhor, guarda, livra, põe as tuas mãos. Olha, amados, como ao levantar, com gratidão, né? Abençoando. Tá, moço, abençoa seus filhos, moço. Está casado, abençoa seus filhos. Queridos, Josué tinha convicção. O Deus que ele servia e o que ele semeou no coração dos filhos. Por isso ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza do que eu plantei na minha casa. Agora vocês eu não sei, porque ensinado vocês foram. Faz a escolha. E a Bíblia diz que o povo escolheu o Senhor. Aquela geração de Josué escolheu servir o Senhor. Olha, queridos, como é tremendo isso, amém? Você está entendendo? Assentando em casa, na hora das refeições, andando pelo caminho, dirigindo seu carro, viajando. Queridos, tem pai que no trânsito é um escândalo, que o filho até duvida se ele é crente mesmo. Porque às vezes ele até saiu da igreja. Tomou até Santa Ceia, mas levou uma fechada no trânsito, ó. Coitada da véia, né? Queridos, mas a gente ensina, os pais ensinam. Não é com muito falar, mas com o proceder. Josué ensinou a sua casa, com o seu caráter, com aquilo que ele recebeu do Senhor. Eles vão olhar e falar, não, é diferente. Nossa, meu pai é diferente. Né? Fechou você no trânsito, manda ir com Deus. Fala, vai com Jesus. Eu não dirijo, queridos. Eu vejo umas coisas assim que eu falo, tem que ser perito. Que eu sou ruim de direção, de metiche. Aí eu vejo assim que tira de fininho e olha de novo, né, no caminho. Falei, glória a Deus, manda aí com Jesus, Nelinho. Queridos, ensina pelo caminho, ensina dirigindo, ensina nas viagens, ensina na hora de dormir, quando se levanta, ensina ali quando está se aprontando, não é? Para o dia a dia. Agora veja o verso 20. Diz assim, no futuro, seus filhos lhes perguntarão, o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor, nosso Deus, lhes deu? Então vocês lhes dirão, éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá, com sua mão forte. O Senhor realizou sinais, maravilhas diante de nossos olhos, e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Então, queridos, os filhos precisam ouvir os testemunhos dos pais. Precisam ouvir como você se achegou a Deus. Os filhos precisam saber quem você era e quem você é. Porque nós não caímos de paraquedas no Evangelho. Nós fomos resgatados com a mão poderosa do Senhor.
A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Moisés fala para o povo, olha, seus filhos vão crescer e vocês vão estar guardando esses estatutos do Senhor e vai chegar um momento que eles vão questionar vocês. Por que tanta lei? Por que tanto mandamento? Por que tanto estatuto? Por que vocês adoram esse Deus que a gente não vê? Porque o problema da idolatria, queridos, era que eles queriam deuses palpáveis. Porque a idolatria te leva o quê? A olhar para uma imagem, a olhar para um Deus palpável. Mas o Deus Todo-Poderoso é Espírito. E eles tinham que adorar pela fé. O Criador dos céus e da terra. E esse Criador dos céus e da terra deu para eles mandamentos e estatutos. Então, ia chegar um momento em que a geração deles iriam perguntar: por quê? Como assim? Como que é o nosso Deus? Aí vocês vão dizer quem vocês eram e quem vocês são hoje. E de onde o Senhor os tirou. E o que o Senhor fez com os seus inimigos. Olha, amados, testemunho. Glória a Deus. Porque, queridos, a nossa vida é antes de Cristo, depois de Cristo. Quem eu era antes de Jesus? E quem eu sou em Cristo? O que Ele fez por mim? Ele me resgatou das trevas. Eu era idólatra. Eu não tinha conhecimento de Deus. Mas o Senhor me resgatou. Se a gente fosse dar testemunho, vocês iam ver grandes coisas o Senhor fez por nós. Se cada um aqui fosse contar o que o Senhor fez, você tem testemunho para dar. Amém, queridos? Então, Josué recebe isso do Senhor. Vamos correr lá. Agora volta comigo lá para Josué. A importância, queridos, e a responsabilidade que nós temos com as gerações futuras. A palavra do Senhor, queridos, diz que nós vamos receber galardão por instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A nossa casa. Deus tem galardão para você, mãe. Deus tem galardão para você, pai. Que tem instruído o seu filho no caminho do Senhor. Que tem ensinado ele o caminho do Senhor. Nós gostamos do versículo de Provérbios 22:6. Não é verdade? Toda a igreja sabe de cor, não sabe? Sabe, irmão Davi? O irmão Davi diz que não sabe. Então leia aí na sua Bíblia. Provérbios 22:6. E outro irmão me abra aí Salmos 127, 3 e 4. Deus vai requerer, queridos, a salvação dos nossos filhos, o ensinamento dos nossos filhos, de nós. O que diz Provérbios 22:6? Glória a Deus. Olha, ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque mesmo que envelhecer, não se vai desviar dele. E se desviar, volta. Porque a semente foi plantada, diz a palavra do Senhor. A semente está lá no coraçãozinho dele. Instrui o menino no caminho que deve andar. E instruir no caminho é ir junto. Não é mandar o filho fazer o que você não faz. Porque não vai fazer. Ou ele vai fazer por um tempo. Depois, ele descobre, ele está com aquilo ali dentro dele. Fala, só mandou, mas ele não faz. Não. Instrui o menino no caminho. Vai junto com ele. Mostra para ele o caminho. Caminha com ele. Não é? Porque ainda que ele venha se desviar, ele volta. Tem uma tradução, queridos, eu até tenho essa Bíblia em casa, eu não me lembro agora, que diz assim: instrui a criança segundo os planos que você tem para ela.
Qual os projetos e planos que nós temos para os nossos filhos? Ah, queridos, se a gente, né, se muitos pais tivessem noção do poder que eles têm, do poder que nós temos em Deus, da responsabilidade que nós temos em Deus, né? A gente instruiria, porque qual mãe, qual pai que não quer ver um filho bem-sucedido na vida? E eu quero dizer para você que o maior sucesso da nossa casa é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é eles terem Jesus no coração. Não é dinheiro, queridos, porque dinheiro não compra salvação. Dinheiro não compra a redenção dos nossos filhos. Não adianta eles terem dinheiro, ter estudo, ter tudo aqui e morrer e ir para o inferno. Esse é o maior presente, a maior herança que a gente deixa para os nossos filhos. É deixá-los salvos no Senhor. Conhecendo o caminho do Senhor. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, Josué, queridos, quando ele diz isso daqui, ele está seguro naquilo que ele havia recebido, naquilo que ele havia praticado, ensinado a sua casa, ensinado a sua geração. Olha como é importante uma geração ensinada. Vamos, ainda ficou Salmo 127, né? 3 e 4, quem abriu? Glória a Deus. Os filhos, queridos, são herança do Senhor. Fruto, vocês vão receber galardão desse fruto do ventre. Então os pais, as mães, têm galardão do Senhor de instruir os filhos no caminho do Senhor. E a Bíblia diz que os nossos filhos, queridos, são como flecha. Na mão do guerreiro, na mão do valente. Aquele que acerta o alvo. Que vai além de você. Os nossos filhos têm promessa, queridos, de ir mais longe do que nós. De ir mais longe do que nós. Seja na revelação, no conhecimento, na obra de Deus, como também na vida secular. Eles podem galgar, alcançar aquilo que nós não alcançamos. Mas o mais importante é que eles conheçam o Senhor. Que eles temam o Deus Todo-Poderoso. Que eles conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a maior herança. Às vezes a gente fica tão preocupado e quer o melhor. Nós devemos querer o melhor para os nossos filhos. A melhor escola, né? O melhor ensino. Queremos dar o melhor para eles. Mas o melhor de tudo, queridos, é eles terem Jesus no coração. Aleluias! Glória a Deus! Vamos, queridos, caminhar aqui, né? Para que a gente possa ver que uma geração ensinada é uma geração que teme ao Senhor. Veja comigo, Josué 24, 31, primeiro, nós vamos ver aqui o verso 31, de Josué 24. Achou aí? Diz assim: o povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e das autoridades que morreram depois dele, e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Preste atenção nesse versículo. Como é importante, queridos. Essa geração de Josué foi ensinada a servir o Senhor. Eu vou ler de novo, não sei como é que está aí, porque eu estou aqui com a NVT, mas eu quero ler de novo com vocês. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito a Israel. Então veja, queridos, a necessidade, a responsabilidade de saber e conhecer quem é o Senhor e o que Ele faz por nós. A Bíblia diz que aquela geração, né, de Josué temeu o Senhor durante o ministério de Josué,
que é a geração nova, porque a geração velha pereceu no deserto, mas a geração nova que entrou na terra prometida, foi circuncidada por Josué, conheceu os princípios do Senhor, temeu o Senhor durante a vida de Josué. E Josué ainda deixou alguns pilares, ele deixou algumas autoridades, e essas autoridades espirituais que Josué deixou, esses líderes espirituais que Josué deixou, foram homens que também viram os milagres do Senhor, homens que foram ensinados a temer o Senhor. Então, enquanto esses homens estavam vivos, essa geração foi abençoada. Mas veja aí como uma geração se perde por falta do ensinamento. Nós vamos encerrar aqui, queridos. Abre Juízes 2. A responsabilidade que nós temos, queridos, com essa geração, de passar o ensinamento do Senhor, a responsabilidade que os pais têm de ensinar, de instruir seus filhos. Nós temos vivido um tempo difícil, queridos. Eu me pergunto, que já instruí uma geração de 30 anos, desde que o Senhor me chamou para o ministério, 30 e poucos anos, eu instruí meninos, adolescentes, que hoje são pastores, são evangelistas, hoje têm famílias, muitos não têm um ministério direto, mas são homens de Deus, mulheres de Deus, estão na igreja firme no Senhor, e estão ensinando seus filhos, e a gente continua ensinando, queridos, essa geração. Mas olha o que aconteceu, diz assim, a partir do verso 6 do capítulo 2, depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel, isso é depois que ele deu aquele ensinamento lá, de Israel, partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. Verso 7. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinha visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnate Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu, a geração que veio depois de Josué, depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Olha, queridos, a geração que veio depois de Josué, aquela geração que foi ensinada, ensinou, mas a próxima geração não ensinou, não instruiu, não falou dos milagres, não pregou o evangelho, vamos dizer assim, não pregou os ensinamentos, aqueles que recebido lá em Deuteronômio capítulo 6, não instruiu. A geração passa, as gerações vão passando, mas Deus vem novas gerações, e o que será dos nossos netos? Que evangelho eles vão receber? Que testemunho eles vão ter? Quem serão os futuros pastores que vão ministrar os nossos netos, os nossos bisnetos? Nós temos que orar, igreja, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela geração dos nossos filhos, pela geração dos nossos netos, porque quem vai pastorear a filha do Vini, quando ela tiver moça, se Jesus não voltar? Quem vai pastorear o meu neto, Daniel, Gabriel e João? Quem serão os futuros pastores? Será que serão homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus? Será que são homens compromissados verdadeiramente com o evangelho de Cristo? Ou será que vão pregar um evangelho similar? Ou genérico?
sem comprometimento com a verdade de Deus, o evangelho misturado com o mundo. Então nós somos responsáveis, queridos, por essa geração que está aí, de sermos instrumento de Deus, para instruir esses jovens, para levar esses jovens a ter um conhecimento do Senhor, os pais levarem seus filhos a ter um encontro verdadeiro com Jesus, e um encontro verdadeiro com a palavra do Senhor. Porque os dias são maus, queridos. Às vezes eu nessa idade que eu estou, 62 anos, às vezes eu olho e fico me questionando, queridos, com as coisas que eu vejo hoje no meio do povo chamado povo de Deus. Eu fico me perguntando, mas será que essa camarada é convertido mesmo para fazer um negócio desse? Agora eu fico imaginando, queridos, os pequenininhos que estão aí, porque essa geração se perdeu. Olha o que diz aqui. Os israelitas, no verso 11, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal, as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que os tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiram resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles. Deus o livre de você ter Deus contra você e não ser seu aliado, né? Contra eles, e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramentos. Por isso o povo vivia em grande angústia. Olha, amados, porque não tinha mais homens para dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não abrimos mão da verdade, não abrimos mão do evangelho. Instrua minha casa na visão de Deus, no temor do Senhor. Não achou mais homens assim. E aí entra o período dos juízes. E aí o povo sofre, porque as consequências de uma geração não ensinada é se envolver com a idolatria, é se envolver com a prostituição, é se envolver com as drogas, é se envolver com esse mundo de pecado, é se envolver com o ocultismo, com o engano. Então é muito sério. O brado de Josué é muito sério. É porque ele viveu aquilo que ele ouviu e recebeu, ele instruiu para a sua casa. Que o Senhor, queridos, nos ajude. Aquela geração, aqueles pais, aqueles líderes negligenciaram a palavra do Senhor, a instrução do Senhor. E por isso, aquela geração se corrompeu. Porque uma geração depois de Josué, o povo se perdeu. Então, queridos, que Deus nos ajude. Nesse tempo, que o Senhor abra os olhos da igreja, que o Senhor abra os nossos olhos a olhar para essas crianças, a olhar para esses jovens, a orar, não é? A interceder pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Quem vão pastorear os nossos filhos, os nossos netos? Será que são homens cheios do Espírito Santo? Ou não? Amém? Quero orar com você. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Como nós carecemos do Senhor. Como nós carecemos da Tua presença. Como nós carecemos da Tua graça. Eu quero, ó Deus, agradecer o Senhor, porque o Senhor tem despertado esta igreja. Ó Deus, aclamar o Senhor pela família, Senhor, porque o Senhor sabe como o inimigo tem investido contra a família. Como nós temos vivido, Senhor, dias trabalhosos na terra. Tudo que o mundo tem conspirado contra a família, Pai.
contra os pilares da família, Senhor, contra os princípios da família, Senhor. Mas, Deus, a igreja do Senhor ainda está nessa terra. E eu quero, Senhor, clamar, Deus, pelos pais, pelos avós. Quero clamar, Senhor, pelos lares, pelas famílias, Pai. Quero clamar, ó Deus, que o Senhor não nos deixe calar, que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumento, Pai, dentro das nossas casas, como, ó Deus, o Senhor falou com Moisés, e Moisés, ó Deus, ensinou aquela geração, Senhor, andando pelo caminho, conversando, fazendo as refeições, ao deitar, ao levantar. Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser instrumento do Senhor nesse tempo, para instruir, Pai, a nossa casa, a nossa família, aqueles a quem o Senhor nos tem confiado na igreja, os nossos filhos espirituais, que eles sejam também, Pai, instruídos na verdade do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de, ó Deus, sermos negligentes, Pai, como foi, ó Deus, a geração após Josué, Senhor. Nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor, que o Senhor levante homens, mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, para dar continuidade, Pai, àquilo que o Senhor confiou à igreja, até que Jesus venha. Que os nossos filhos temam, que os nossos netos temam, ó Deus querido, que as crianças, ó Deus, da Tua casa, possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, os jovens adolescentes, Pai, possam Te conhecer, Pai, e prosseguirem Te conhecer, para serem, ó Deus, usados nessa geração. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, e Te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe os amados nesse propósito aí tão glorioso do Senhor pela família. Mas pense nisso, na próxima geração, porque o Senhor tem tocado meu coração. O Senhor tem tocado meu coração, queridos, a respeito dessa geração. Então, que a gente possa olhar além da nossa casa, pensar no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Enquanto eles cantam louvor, pedi para a pastora Luana orar aqui pela família, né, o pedido de oração. E se você tem aí no seu coração alguma família que precisa ser alcançada, alguma causa, coloque em oração durante esse louvor, amém? Depois nós vamos encerrar. Amém, Jesus. Tudo que eu quero está em Glória a Ti, Ti, Senhor, aleluia. toda a minha vida eu Te entrego. Obrigado, Senhor. Colocamos diante de Ti as Pois nossas não há vidas, outro Pai além querido, Pai de amado. Ti. As nossas famílias, nossas casas. Tudo que eu Aleluia. possa Alcança mesmo, conquistar Pai, nossos não filhos, se compara à Tua netos, Senhor, de alguns presença. aqui, Pai, sobrinhos. Oh, Venha Deus ao prazer eterno. de Te adorar. Possamos mesmo Dias ensiná-los, vêm, Senhor, do teu caminho, Pai, em nome de dias vão, e em Levante uma meu geração, Pai, mais cheia do coração Espírito Santo só que nós, Pai. Mais aumenta o fortalecida do que nós, Pai. Em desejo nome de de Te Jesus. Nós encontrar. possamos, Senhor, Agradecido não fazer como fez aquele povo, mas que nós possamos ensinar, pelo Pai, que a já nossa geração a servir recebi, ao Senhor. mas não Em estou nome de satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida. E queremos, Senhor, para nossa vida, Pai, para nossa casa, para nossa família, Te conhecer e prosseguir em Te Tudo que eu conhecer, Pai. quero está
primeiro, Pai. O primeiro no nosso coração, o primeiro na nossa casa. Que possamos tirar os altares, Senhor. Os altares, Senhor, do nosso lar, que não é para o Senhor, Pai. Nos rendemos a Ti, Pai. Queremos verdadeiramente, Senhor, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nós e a nossa casa, Senhor, serviremos a Ti. Queremos derrubar, Pai, os altares dos nossos corações, Senhor. Em que o Senhor não é o primeiro, Pai. Seja o trabalho, Pai, está ocupando o primeiro lugar na nossa mente, no nosso coração. O dinheiro, ou um sonho, ou um lazer, ou um descanso, ou a televisão, ou uma viagem, seja o que for, Pai. Nós queremos derrubar esses altares do nosso coração e erguer, Pai, o altar de adoração ao Senhor, Pai. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida. E eu quero te ver, declare. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Pode fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer. Coloca a mão no seu coração aí, prosseguir em te conhecer. Diga ao Senhor que esse seja o alvo da tua vida. Aleluia, que esse seja o nosso alvo, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Diga aí ao Senhor: eu e a minha casa servirei ao Senhor, serviremos ao Senhor, amém? Aleluias, glória a Deus. Sábado temos o aniversário da denominação, amém? Glória a Deus, 26 anos. Qual é a pedra, Simone? Turmalina? Ela tinha falado lá o nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Que seja mesmo isso, né? Algo raro nessa denominação, muito difícil de encontrar. Amém? Que sejamos nós. Amém. Aleluia. Que você esteja lá para comemorar. É uma vitória. Amém? Seja conosco às 19 horas. É 19 horas, né? 19 horas na sede, amém? Você faz parte desta família e desta festa, amém? Dessa comemoração. Domingo, culto da família às 18 horas. Esteja conosco, traga sua família, convide alguém também. Convide alguém da sua casa para estar presente conosco, que não costuma vir aos cultos, alguma parentela tua. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém? Leve essa bênção por onde você for, amém? Glória a Deus, estenda suas mãos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, por esta noite maravilhosa, na tua presença, por esta palavra liberada, pela tua presença gloriosa em nosso meio, Pai. Somos gratos a ti e que o teu amor, a graça, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor.